Olá, bem-vindos, bem-vindas. O Zero Summit, evento este em que líderes de diferentes setores se encontram para trocar ideias, para trazer informações valiosas que vão nos levar aí a um futuro zero carbono. A evolução chega cada vez mais rápido. O desejo por tecnologia nos move. A inovação avança a toda velocidade, principalmente na cadeia de produção alimentar, que precisa atender à crescente população mundial sem impactar os recursos naturais. Precisamos produzir mais, com mais sustentabilidade, preservação ambiental e eficiência, cultivando no campo a agricultura regenerativa. Neste cenário, nasce a NPP, Natural Plant Protection, uma divisão do Grupo UPL que busca promover soluções sustentáveis, baseadas em 3 pilares estratégicos: manejo regenerativo, fisioativadores e nutrição inovadora, que visam contribuir para a evolução da sustentabilidade na agricultura. Com a forte demanda pelo novo, pelo produtivo, pelo saudável, precisamos cuidar do solo, do agricultor, do consumidor e do planeta. O mundo pede sustentabilidade. O mundo pede NPP. Conhecemos seus desafios. Entendemos o valor da rentabilidade em cada hectare. Porque nosso trabalho é facilitar o seu. Construindo máquinas com potência para tracionar, velocidade para antecipar, robustez para durar, precisão para superar. Desenvolvendo tecnologias com inteligência para inovar, conectividade para integrar. Somos a máquina do agro. Valtra, sua máquina de trabalho.
Obviamente que seria muito mais fácil parar por aqui, mas o que me faz continuar é saber que eu estou ligado a um propósito maior do que a minha própria vida. A Metrônica Energia ela se coloca como um agente transformador da sociedade. A gente, de fato, busca trabalhar sempre dentro da verdade, de não usurpar nas relações comerciais, e muito menos nas relações internas, o seu colaborador, o fornecedor de eletrônica e o seu cliente. A gente quer buscar excelência, buscar qualidade, buscar a melhor entrega possível, entregar nossa identidade para o mundo. O exemplo é uma pregação silenciosa, então a gente quer também liderar o mercado pelo exemplo. Nós queremos que outras empresas consigam enxergar em nós uma forma diferente de fazer negócio e fazer a mesma coisa dentro do seu mercado. Crescimento sustentável, econômico, social, ambiental. O mundo exige de nós equilíbrio. E o que pensamos sobre isso? Quanto tempo ainda temos? Como criamos um futuro melhor? Futuro. A Enel pensa nisso todos os dias. Não é ambição, é o nosso compromisso. E como vamos convencer o mundo a pensar igual? Com o nosso trabalho, a cada nova construção, a cada operação, a cada atendimento. Assim promovemos a eletrificação. Construímos um amanhã cada vez melhor, todos os dias. A vida é feita de momentos. E direta ou indiretamente, a Bung está presente nos mais gostosos deles, fornecendo alimentos, ingredientes e combustíveis essenciais para o mundo. E para fazer parte de tantos momentos felizes, contamos com a nossa principal matéria-prima: gente. Apenas no Brasil somos mais de 6.000 pessoas. E paixão é o que define a essência da nossa identidade. Somos determinados e acreditamos em desenvolver pessoas. Confiamos em nossos colegas e construímos um ambiente onde todos se sentem respeitados e valorizados. Trabalhamos com ética e inclusão, atuando de forma sustentável, transparente e pensando no bem-estar das comunidades nas quais operamos. Somos uma empresa pioneira e inovadora, formada por um time plural. Estamos sempre abertos a novas ideias, atentos ao que acontece no mundo. E sabemos que nossa capacidade de reinvenção é o que vem nos impulsionando nos nossos mais de 200 anos de presença global e mais de um século aqui no Brasil. E não importa em qual região do país ou em qual país do mundo, atuamos como um só time. Um time movido pelos compromissos com nossos colaboradores, clientes, parceiros e fornecedores. Juntos geramos valor para nossos clientes, para nós mesmos e para o mundo. Somos Bung. Sendo promovido em Foz do Iguaçu pela primeira vez de forma presencial. O tema desse painel é Gestão de Resíduos e Economia Circular, melhorando produtos, pessoas e o planeta. Esse painel será mediado por mim. Eu me chamo Isabelle Ferrari, sou jornalista. Há mais de 20 anos atuo fazendo reportagens e em muitas das reportagens que eu produzi, eu abordei pautas envolvendo sustentabilidade, gestão de resíduos, biogás, e aprendi muito
com muitos dos que estão aqui hoje, inclusive para esse painel. Tenho certeza que iremos todos aprender muito mais. Estarão conosco aqui no palco para os debates Felipe Marques, do Cibiogás, Centro Internacional de Energias Renováveis, a quem eu já convido para ocupar seu espaço. Uma salva de palmas para o Felipe. Lucas Esquiavon Correia de Figueiredo, diretor da AgroCP Soluções Agrointeligentes. Rolf Massal Sataki, gestor técnico do PTI, Parque Tecnológico Itaipu. Samuel Maggi, CEO do Grupo Locks. Celso Moretti, presidente da Embrapa. Silvana Vitorassi, gerente do Departamento de Proteção Ambiental da Itaipu. E Verena Pácola, voluntária do Unicef, estudante de medicina na USP e que identificou mais de 25 asteroides enquanto estudava para o vestibular. Isso tudo ocorreu durante um programa de incentivo científico da NASA. A Verena é um grande exemplo do que nós podemos fazer, cada um de nós individualmente, em relação a esses temas. Bom, nós iniciaremos com uma apresentação. Podem ocupar seus lugares. Eu vou fazer uma abordagem inicial para a gente relembrar como as coisas vão funcionar e também para que vocês possam entender e participar conosco. Nós iniciaremos com uma apresentação da Verena, que vai durar 20 minutos. Em seguida, assistiremos a um vídeo de Cristiana Figueires e ainda um vídeo de Marcos Leta, fundador da Fazenda Futuro. Depois eu pedirei que cada um de vocês nos conte um pouco a sua história pessoal, a história da empresa, da entidade que você está representando aqui, em 5 minutos. Eu ajudo a controlar o tempo, indico para vocês quando o tempo estiver terminando. E aí nós partiremos para os debates. Fiquem bem à vontade para fazer perguntas um para o outro, tá? E se sobrar um tempinho, a gente abre também para as perguntas da plateia. Combinado? Vamos lá? Verena, então vamos iniciar com a tua apresentação, pode ser? Boa tarde a todos, a todas aqui presentes, quem está assistindo online também. Meu nome é Verena Pácola, eu tenho 23 anos e eu sou estudante de medicina na USP, de Ribeirão Preto. Mas eu ganhei reconhecimento nacional e até internacional mesmo esse ano pela detecção de mais de 25 asteroides em um projeto apoiado pela NASA. E eu vou estar aqui hoje falando um pouco para vocês sobre juventude, como uma representante dessa geração jovem. E para chegar nos finalmente do que é realmente o tema do painel, que é economia circular, resíduos e tudo mais, eu preciso contar um pouquinho da minha história e do meu modo de pensar sobre tudo. Então, muita gente me pergunta, você faz medicina, descobriu asteroides, o que tem a ver uma coisa com a outra? E a verdade é que não tem nada a ver, tá tudo bem vocês perguntarem isso. Mas eu vejo algumas semelhanças, porque eu acho muito fascinante como o nosso universo e o corpo humano tem alguns padrões entre formas e tudo mais, e números até. Então, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Bom, aqui eu trouxe uma seção de um cerebelo, que faz parte do nosso cérebro mesmo, que fica lá atrás. E ali também uma seção de uma simulação cósmica. Eu acho bem semelhante esse tipo de imagem, eu gosto das comparações, trouxe até mais algumas comparações numéricas para vocês. Então, a gente tem que o cérebro humano tem aproximadamente 69 bilhões de neurônios. E a nossa rede cósmica visível tem aproximadamente 100 bilhões de galáxias, são números semelhantes. Outro número semelhante é que o nosso cérebro é composto por 77% de água e o nosso espaço é composto por 72% de energia escura. Trouxe mais algumas fotos, tem semelhanças entre formas, tudo, mas o que eu quero dizer para vocês é que não foi isso que me trouxe para as duas áreas. Eu costumo dizer que o que me aproximou tanto da medicina quanto do espaço foi a minha curiosidade e a minha sede por desafios. Eu acho assim, incrível o nosso corpo humano, principalmente o cérebro, que é o que eu estudo hoje em dia, e acho incrível o espaço, porque eu acho muito misterioso, tem muita coisa para a gente descobrir no cérebro humano, tem muita coisa para a gente descobrir no espaço. Então, eu quero estar por trás dessa busca por novas descobertas e tudo mais. Eu sou fascinada por desafios e, enfim, é isso que une as duas áreas para mim. Então, esse é um pouco o jeito que eu penso, desafios e curiosidade por tudo. E eu vou contar um pouquinho para vocês, então, da minha história.
Eu sou uma mulher criada por mulheres, nunca conheci meu pai. Quem me criou foi minha avó, Rochelle, e minha mãe, Natália, e desde pequena elas me disseram que eu poderia ser o que eu quisesse da vida. De bailarina, astronauta, médica, veterinária, o que eu quisesse. Já passei por todas as profissões na minha cabeça, pode ter certeza, imagino que cada um de vocês também. E quando eu era pequena, sempre fui uma criança muito curiosa. Um exemplo que eu dou é que quando eu tinha uns 4 anos, eu ganhei um microscópio usado de algum parente, um microscópio a pilha, e eu levava na escola no dia de brinquedo. Então, enquanto minhas amigas estavam brincando de mamãe e filhinha, que eu não tinha muito interesse, eu estava lá olhando com o meu microscópio as formiguinhas, as plantas. Sempre fui muito curiosa para aprender. E sempre recebi esse estímulo também da minha família, dos meus parentes e tudo mais. E foi quando eu comecei a me interessar por ciência, então, descobri o Prêmio Nobel. E desde pequena, meu sonho é ganhar um Prêmio Nobel. Só que o que eu quero dizer é que é muito difícil ser mulher nesse mundo, gente. Quantas mulheres que a gente tem na ciência comparado com quantos homens a gente tem? Eu, pequena, nunca tive nenhum mentor homem, nunca tive nenhuma mentora mulher em uma pesquisa. Atualmente tem uma primeira mulher me mentorando em uma pesquisa, sempre foram homens. E falei que eu queria ganhar o Prêmio Nobel, mas qual é a chance disso acontecer, de uma mulher ganhar o Prêmio Nobel? Ao total foram 972 ganhadores do Prêmio Nobel, sendo apenas 58 mulheres. E na área de medicina, que é a minha área, foram 224 ganhadores, sendo 12 mulheres. As mulheres são 3% dos ganhadores das categorias de ciência no Nobel e são sempre acompanhadas por um homem para receber o prêmio. Então, elas ganham e um homem junto também. Mas, enfim. Essa é a parte que... Inclusive, queria aproveitar para agradecer o espaço que me deram aqui, por isso até que eu abordei esse tema, uma mulher falando sobre ciência para vocês. A maioria aqui que eu vejo é homem mesmo, então acho bem importante trazer esse tema, e é por isso que eu escolhi trazer aqui uns minutinhos. Enfim, continuando minha história, participei da First Lego League, que é uma competição de robótica. Vejo que tem pessoas aqui na plateia que também participam de competições de robótica da mesma linha, e acho isso muito legal, continuem, porque foi a First Lego League que me introduziu no mundo da tecnologia, que é um assunto que a gente vai falar muito nesse painel, tecnologia, ciência e tudo mais. Na First Lego League, que é essa competição de robótica, eu tive que desenvolver soluções tecnológicas, protótipos, o robô, aprender a trabalhar em equipe e tudo mais, então foi uma parte muito importante da minha vida. E foi quando eu conheci o Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles é um dos maiores neurocientistas do mundo, é um neurocientista brasileiro. E em 2013 eu estava participando da FLL Nacional como participante. Em algum lugar tem minha cabeça aí na foto, estava assistindo a palestra do Miguel Nicoleles. E daí em 2019 já é amiga dele, conversa com ele pelo Instagram, por e-mail e tudo mais, enche o saco dele quase toda semana. E coitado. Mas enfim, é só para dizer que como as coisas mudam, né? Como que a gente pode ir atrás do que a gente vê, porque quando acabou a palestra dele na FLL Nacional, eu nunca tinha ouvido falar sobre neurociência antes. E quando acabou, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com o cérebro e fui atrás disso e trabalho até hoje. Bom, de 2015 a 2017, eu fiz ensino técnico de enfermagem na Unicamp, lá em Campinas. Eu sou de Indaiatuba, que é uma cidadezinha perto assim, de Campinas, dá uns 40 minutos. E não foi fácil, né? Porque eu tinha 16 anos, estava tendo que dar plantão no hospital já, cuidar de outra vida, e ainda dar conta de fazer ensino médio e lidar com todas as mudanças do mundo, mudanças no meu corpo, de hormônios, tudo mais que acontece nessa idade da adolescência. E foi durante esse período que eu descobri o mundo que eu tinha ao meu redor. Em 2017, meu último ano de ensino médio, eu fui convidada para ir na UFMG, para fazer uma pesquisa com doutores de Harvard para desenvolver uma vacina para dengue. E foi lá, ouvindo dos doutores de Harvard, que eu descobri como que a pesquisa é valorizada fora do Brasil. E falei assim, se eu quero trabalhar com pesquisa, se eu quero ganhar o Nobel, eu tenho que ir para fora do Brasil. Esse foi o meu raciocínio da época. E, enfim, eu tomei essa linha para ir para fora do Brasil. Mas, durante esse período, eu precisava compor meu currículo. E, durante meu último ano do ensino médio, eu era monitora de biologia na Unicamp e queria trazer mais Olimpíadas na área de biológicas para a faculdade, para os alunos se interessarem pela área, e foi quando eu descobri a Olimpíada Brasileira de Neurociência e trouxe para a escola. Só que era uma escola pública, ninguém nunca tinha estudado o corpo humano direito, a gente não tinha todas as aulas que o pessoal tem em escola particular, muito menos sobre neurociência. E eu comecei a aprender os conteúdos para dar aula para os alunos no dia seguinte. Então, meio que fundei um clube de neurociência para dar aula para os alunos para fazer essa prova. E o negócio interessante, que eu gosto dessa parte, é que tanta gente acabou se interessando por fazer a prova em um sábado de manhã de um assunto que nunca tinha ouvido falar na vida, que a prova, ao invés de acontecer na Albert Einstein, lá em São Paulo, teve que acontecer na minha própria escola, porque não ia caber todo mundo no Einstein. Então, a prova que era no Einstein migrou para a minha escola de tanta gente interessada, então eu acho isso muito legal, o poder que a gente tem de envolver as pessoas com assuntos que elas nem mesmo sabem que podem se interessar, né?
E, enfim, comecei um estágio no Einstein, porque o pessoal ficou impressionado com como eu juntei tanta gente. Era para eu passar um mês em 2018. Acabei passando um ano, que foi o máximo que deu para passar. Peguei uma pesquisa lá para estudar crianças com espectro autista, com neurociência computacional. Então, tem até a ver um pouco com o tema do evento, porque a gente usava um autorama que eles controlavam com o cérebro. É bem doido. Depois eu posso explicar para vocês qualquer hora aí. Mas, enfim, ainda em 2019 eu fui para a ONU representar o Brasil na Assembleia da Juventude, onde a gente tratou de assuntos como mudança climática, né, que tem mais a ver aqui com o evento, mas também a desigualdade de gênero, educação e tudo mais. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi muito legal, tive contato direto com jovens do mundo inteiro de uma vez só, uma experiência que me abriu muitos horizontes. Mas aí, falei que eu queria ir para o exterior estudar. Fui para o Canadá em 2019, lá as aulas começam em setembro. Deu a pandemia e eu já tive que retornar, ou seja, passei um semestre no Canadá estudando neurociência, tive que retornar, e foi um pesadelo para mim, porque, assim, ficar quarentenado em casa já não é legal. Ficar quarentenado em casa tendo que estudar conteúdo de ensino médio para o vestibular é muito chato, gente. O vestibular é um negócio, quase uma tortura, né? Tem pessoas mais jovens aqui que devem saber como que é passar por esse período. E, assim, não estava sendo legal, eu precisava de algum estímulo mais científico, alguma coisa que me chamasse mais atenção, que me motivasse. E foi quando eu descobri que eu podia caçar asteroides. E a gente entra na parte mais tecnológica até. E então, falei, por que não? Eu topo tudo que me manda fazer, tanto que eu estou nesse palco hoje falando com vocês. Eu vou topando tudo. E o da asteroides foi a mesma coisa. Fiz o treinamento com o pessoal lá do exterior e tudo mais, que fundou o programa. E, então, esse programa é uma associação internacional de caçar asteroides. E é gratuita, qualquer pessoa pode ter acesso. Inclusive, convido todos vocês a participarem, a chamarem a família, os filhos, para incentivar eles na ciência. É muito legal. É um software que a gente usa e, para participar, você precisa apenas de um computador com acesso à internet, tempo e vontade de aprender. É isso que eu costumo dizer. Só isso que vocês precisam para descobrir asteroides para a NASA. E foi isso que eu fiz. Então, naquela época, eu estudava, batia a meta do dia de estudos e ia caçar asteroides. Mas, assim, era um hobby, não era para ter dado em nada. Assim. Não achei que ia para frente. E um pouquinho da campanha aqui no Brasil que acontece, feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse homem aqui embaixo é o fundador do programa internacional. Vou contar mais para frente da premiação. Enfim, por que caçar asteroides? Para detectar possíveis ameaças, né? Os dinossauros já nos mostraram que não é muito legal um asteroide cair na Terra. Então, a gente precisa impedir novos asteroides de colidirem aqui. Então, é por isso que a gente caça asteroides. E, uma curiosidade só que eu quis deixar aqui, que as pessoas adoram saber sobre nomear asteroides. Eu não posso pôr meu nome para um asteroide. Começando, todo mundo pergunta se eu vou pôr o nome de Verena para um asteroide. E não pode dar o próprio nome, tem que sempre ser uma homenagem. Então, eu não sei qual nome que eu vou dar para todos os asteroides que eu detectei. Vou deixar para a Verena do futuro decidir, porque ainda falta muito tempo, uns 5 anos. Mas de um eu já decidi, de 2, né? Primeiro o nome da minha avó, Rochelle, o segundo nome da minha mãe, porque elas me criaram a vida inteira, então nada mais justo do que eu retribuir da forma que eu posso. E, enfim. Passou esse tempo de vestibular, passei em medicina na USP, que era o meu objetivo maior, né? Foi uma felicidade que tenho eu contando para minha avó, foi o momento mais feliz da minha vida, acho até hoje. Estava muito ansiosa por esse momento. E também detectei asteroides. Primeiro saiu a primeira detecção, daí postei foto no Instagram, tudo, fiquei muito feliz, achei que ia parar por aí. Daí nada saiu uma lista com mais 13 detecções e foi saindo, foi virando uma loucura, até que eu fui convidada para receber um prêmio de uma medalha de honra ao mérito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, lá em Brasília. A USP, ela apoiou toda a minha ida. Então, eles financiaram tudo, eu fui, recebi minha medalha, recebi um troféu, porque eu descobri um asteroide raro que segue outra órbita, faz outro movimento, enfim, eu não sou da área da astronomia. Mas foi isso que me explicaram lá no dia. E era para eu passar 2 dias em Brasília, acabei passando uma semana, como eu já disse, eu acabo me envolvendo com tudo. Visitei CNPq, visitei a Agência Espacial Brasileira, visitei o Congresso, visitei Itamaraty, tudo em Brasília, que dava para eu fazer, eu provavelmente fiz em 5 dias. E isso chamou muita atenção da mídia. Não sei se algum de vocês pode ter chegado a ver na TV e tudo mais, as notícias que passaram dos asteroides, mas virou uma loucura. Eu ainda estou tentando assimilar tudo o que aconteceu. Mas, enfim, saiu na mídia, passei no Jornal Nacional, na CNN ao vivo, e isso foi muito legal, porque divulgou ciência. Então, deixou de ser a minha imagem que estava sendo divulgada e passou a ser a ciência a ser divulgada. Porque eu percebi tudo isso quando eu recebi a mensagem um dia de uma mãe no Instagram, falando: Verena, minha filha de 7 anos, estive ontem na TV, e agora ela quer ser médica e astronauta.
E daí foi quando eu percebi que eu passei a ser uma representatividade feminina para essas meninas. E para as crianças em geral, né? Porque agora elas ficam de olho em tudo que eu estou fazendo, no que eu estou falando. Por isso que eu acho muito importante também eu estar falando de um assunto fora, até mesmo do que eu costumo falar, que é aqui falando sobre economia circular e tudo mais. E, enfim, eu trago essa nova geração de jovens junto comigo, trazendo os assuntos e tudo o que eu acho importante mostrar para eles. Só um pouquinho para finalizar minha história, o que eu acho muito legal, foi a homenagem mais legal que eu já recebi na minha vida, e vai ser muito difícil bater isso para o resto da minha vida. Recebi uma homenagem, dia 11 de fevereiro, Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Eu fui homenageada pelo Maurício de Souza. Então, ele tem um projeto que chama Donas da Rua, em que eles eternizam mulheres históricas. E foi quando eles lançaram uma personagem minha. E esse foi o dia mais legal da minha vida, gente. Vou contar um pouquinho o porquê para vocês. Porque eu, pequena, eu aprendi a ler com Mônica. Aprendi a ler até em espanhol com Mônica, porque eles lançavam um gibi por dia da Turma da Mônica em espanhol. E eu comprava para ler. E, quando eu era pequena, eu já desenhei milhares de Mônicas e fiz cartinhas, mandei para o Maurício para sair naquela página de fãs do gibi, que eu não sei se vocês lembram que existia. E eu nunca apareci na página de fãs do gibi. Mas para vocês verem como a gente pode realizar sonhos que a gente nem sabia que éramos capazes de sonhar, né? Porque eu nunca sonhei em ser o personagem da Mônica, porque eu nem sabia que eu podia sonhar com isso. Eu sonhava em aparecer na página de fãs da Turma da Mônica, que nunca aconteceu, e acabei virando personagem. Então, eu gosto de deixar essa mensagem para vocês irem atrás do que vocês acham que é impossível, porque mesmo que vocês não consigam alcançar o impossível, o caminho que vocês vão percorrer, a energia que vocês vão produzir, já é necessária para mudar nosso país. Enfim, o que eu estou fazendo aqui no Zero Summit? Agora a gente chega para essa parte. E vocês podem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui nesse painel. Falei sobre medicina, asteroides, Mônica, mas tá, esse painel é sobre meio ambiente, tudo mais, resíduos. O que eu estou fazendo aqui? Está tudo bem vocês se perguntarem isso, porque eu me perguntei a mesma coisa quando me convidaram. E, na verdade, mesmo estava me perguntando a mesma coisa até ontem à noite. Então, tudo bem vocês se perguntarem. Mas eu sou da área da ciência, tecnologia e tudo mais, mas o que eu fiquei com dúvida mesmo é o que eu poderia agregar para esse painel, né? Porque aqui nós temos nomes, grandes nomes, né? Tem gente aqui que tem nas mãos a inteligência de territorialização de toda uma região, inclusive essa que nós estamos agora. Tem gente que é gerente da gigante Itaipu. Tem gente que está nas empresas mais representativas nas áreas de transformação, de produção, de resíduos e tudo mais. Enfim, é muita gente boa em um palco só. E eu fiquei me perguntando por que me querem lá, né? Mas, no final, refletindo e analisando todo o cenário, eu vi que até que faz sentido. E vou contar um pouquinho para vocês, então. Bom, a minha história, por menor que seja, porque eu sou nova e tudo mais, ela me credencia para estar aqui hoje e fazer a diferença, representar essa geração de jovens e trazer comigo essa juventude que tem a responsabilidade. Deixando claro que eu não gosto de usar a palavra responsabilidade quando eu falo sobre a minha geração, porque eu não acho justo colocar toda a responsabilidade de salvar o planeta que a gente vive em uma geração. Não é justo, mas é o que acaba tendo que acontecer na prática, porque foi a minha geração que percebeu que a hora é agora para a gente mudar o jeito que as coisas funcionam, ou não vai mais ter volta. Então, é nossa responsabilidade mesmo mudar o planeta e trazer esse novo pensamento, esse frescor, a inovação. Tem que unir todas as áreas, porque o aspecto técnico, o conceito de meio ambiente, o aspecto de inteligência de mercado e tudo mais, só precisam funcionar juntos. E a cola para tudo isso são os novos empreendedores, a mentalidade jovem, a cabeça jovem. No passado, a economia global ela não se preocupava com os impactos ambientais e seus desdobramentos. Não se pensava a longo prazo, não se falava sobre economia circular, que é o que a gente vai falar aqui hoje, não se falava sobre reciclagem, camada de ozônio, muito menos sobre carbono zero, não se falava sobre isso. As novas iniciativas e projetos que estão trazendo esses termos hoje em dia, inclusive o evento que nós estamos aqui hoje, né? Mas, mesmo assim, ainda tem um caminho muito longo a ser trilhado, para que a gente alcance esse compromisso de preservar e de respeitar nosso planeta. E boa parte dessa responsabilidade, então, dessa mudança, está nas mãos da minha geração. E é por isso que eu estou aqui hoje. Estou aqui com esses grandes nomes, gigantes. Eu estou aqui hoje para representar os jovens, para falar por eles, para aprender muito com eles, para trazer para nós a mudança mesmo que nós precisamos ter para o futuro.
Então, mas pelo menos por isso que eu estou aqui hoje, eu estou muito ansiosa para ver o que vai sair dessa conversa. Então, acho que está na hora da gente começar o painel. E é isso. Obrigada, gente. Uau! Quantos anos você tem, Verena? 23. Temos muito a fazer, hein? Nós vamos assistir agora a um dos vídeos que foram enviados. Iniciaremos pelo vídeo de Cristiana Figueires. Hello, everyone. I'm delighted to join you at the Zero Summit because getting to net zero by 2050 is the destination that we all must embrace. But on the way to net zero by 2050, we also have to understand that we have to go through the eye of a needle in order to be able to get to net zero by 2050. That eye of the needle is 2030. We have already entered into the most decisive decade in the history of humankind, the decade of the 20s. It is precisely in this decade that we must decide intentionally whether we're going to put our minds to cutting emissions by 50% by the end of the decade or not. If we don't achieve a halving of emissions by 2030, we will be irretrievably down a path of constant and increasing destruction and untold human misery. However, if we are able to get to 2030, having reduced our current level of greenhouse gases by 1/2, then we open the door to a world that is much better even than the world that we have now. So let's call this the decadal emergency. Now, we all know that every emergency can be seen as an emergency, but should also be seen as the opportunity. And this is the opportunity of our lifetime. It is those of us who are adults right now who have this incredible opportunity being handed to us to mobilize our ingenuity, our innovation, our agency to reach the 2030 goal on the way to the 2050 goal. Now, this is a session on sustainable and responsible consumption. And I must say, we have to admit that we were brought up in an extractive mindset in which we were told and we practiced extraction, use, and discard. Extract all the raw materials, use them irresponsibly, and then discard. And that mindset and that linear economy model has got to shift. We have to move to a much more circular model in which we begin to practice sustainable consumption. So instead of extract, use, and discard, we have to be able to move toward sustainable consumption with 3 different components at least, but I'm sure you will come up with more components. First, the most important is minimize our consumption. Do we really need that 12th pair of shoes? Do we really need that other blouse that is so pretty, but do we really need it? We have to get into a mindset of minimizing the consumption that we have of both goods and services. Or in fact, move many of our goods to services, because that engenders the shared and sharing economy. We also, as the second priority, second component, in addition to minimizing consumption, we also have to be much more aware of the raw materials that go into any goods or the technology behind the services that we use. And finally, we have to be able to think in circularity terms. We're all already being trained not to use single-use plastics. But what about single-use everything else? We have to be able to think of everything else that we have
in multiple use, in circularity ways. We cannot continue to just extract, use, and discard. My friends, we have not only reached, but exceeded planetary boundaries on all ecosystems. We cannot continue and expect that our children and our grandchildren and the descendants after that would be able to lead decent, stable, and safe lives. This is the moment to change our mindset and then develop the technologies, the policies, and the instruments that will allow us to move very quickly to sustainable consumption. Ficou mais claro o que cada um de nós pode fazer nessa relação. Nós temos mais um vídeo de Marcos Letta, fundador da Fazenda Futuro. Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa pergunta do por que precisamos de um mundo com futuro carbono zero é simples, né? A resposta é simples, né? Principalmente para a gente continuar vivendo na Terra. Então, eu e meu sócio, Alfredo, a gente criou a Fazenda Futuro porque a gente acreditava que para manter o nosso lar e aproveitarmos eles, a gente precisava mudar a forma como a gente se alimenta. E aí a gente criou a marca a partir do momento que notamos que o alto índice de consumo de carne de origem animal no mundo acontecia. Então, enfim, o impacto ambiental que a demanda global por produtos pecuários vai causar até 2050 é desastroso, é muito alto, já que a gente vai precisar aumentar mais 70% da demanda para alimentar toda a nossa população, que está estimado em mais ou menos 9,5, 9,6 bilhões de pessoas, segundo a ONU. Então, a gente, preocupado, né, com esse dado e seguindo o nosso objetivo de deixar a Terra cada vez mais saudável e mais alegre, né, para a gente aproveitar ela, a gente criou produtos e proteínas, né, feitos 100% à base de plantas. Assim a gente consegue utilizar de 75% a 99% menos água para fazer, se a gente comparar com a versão animal. E além disso, né, toda a nossa matéria-prima utilizada na fabricação, ela é cultivada em diferentes regiões do Brasil e não provém de áreas de desmatamento. Então esse foi o jeito que a gente começou e também a gente veio evoluindo ao longo do tempo, né? Por isso, nesse ano, o Futuro Burger, que foi o nosso primeiro produto da Fazenda Futuro, nosso primeiro produto dentro do nosso portfólio, o Futuro Burger ele se tornou um produto carbono neutro. Então, a totalidade das emissões de CO2 na criação do Futuro Burger agora são transformadas em um projeto de proteção ambiental na Amazônia que tem a quantidade de carbono equivalente ao que a empresa precisa para compensar toda a venda do produto globalmente. E aí, para vocês terem uma noção, hoje a gente vende o nosso Futuro Burger em mais de 30 países pelo mundo. Mas a nossa meta, obviamente, ela é ainda maior. A gente tem esse objetivo de fazer a compensação em todos os nossos produtos dentro do nosso portfólio. Então, o plano atual é inventariar todas as emissões da Fazenda Futuro e fazer um plano de redução institucional e também de neutralização institucional. Então, a ideia é integrar o ESG em todas as áreas da companhia, com compensações de carbono na maioria das nossas frentes de atuação. Enfim, juntos a gente tem certeza que vai conseguir garantir que o nosso planeta Terra continue sendo o melhor lugar para a gente viver. Eu brinco aqui que a gente não precisa descobrir novos planetas, o que a gente precisa mesmo é cuidar do nosso planeta atual. Então é isso, muito obrigado, e eu espero que a gente continue se divertindo aqui na Terra, e esse é o nosso jeito de pensar o futuro, tá bom? Um abraço e vamos juntos! Muito legal a participação também, hein?
Agora nós passamos a palavra a Lucas Schiavon Correia de Figueiredo, diretor da AgroCP Soluções Agrointeligentes. Lucas, se você quiser falar de lá, como ficar melhor para você? Obrigado. Oi. Fala mais um pouquinho e eles vão testando. Oi. Beleza, obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucas Figueiredo, sou diretor de marketing e acesso da AgroCP. Primeiro, queria agradecer o convite. Pelicer, muito obrigado por seu carinho, pela receptividade dos organizadores, de nos atender desde ontem com uma programação incrível e parabenizá-los pelo tema, pelo evento, reunir tantas pessoas gigantes, tá? Ô, Verena, gigante é você, tá? Por tudo que você fez. Eu fiquei realmente até nervoso, porque eu vi você na porta ali falando o que eu vou falar, né? Nossa, você tem muita coisa para falar e tem muita coisa para fazer ainda. E realmente é muito inspirador para mim, que já estou um pouco mais velho que você, com 36 anos, e que tenho filhos. Mostra que tem pessoas como você, tá? Enfim, pessoal, a AgroCP é uma empresa de fertilizantes organominerais, né? A gente trabalha um passivo ambiental, um resíduo agroindustrial. No caso da AgroCP, a gente trabalha resíduo de papel e celulose, né? Isso é um problema para as grandes indústrias de papel e celulose. Ela não tem o que fazer com aquilo. Então, ela vai gerando pilhas imensas desse passivo ambiental. A gente pega esse passivo ambiental, trabalha, transforma, estabiliza e mistura de maneira industrial com fertilizantes químicos. Essa mistura, essa combinação, que é de fato organomineral, nos permite ciclar esse material, devolver ele para a agricultura e, principalmente, potencializar, diminuindo as perdas desses elementos minerais, principalmente o NPK, que a gente traz do exterior, que a gente traz da Rússia, que a gente traz da China, e deixá-los mais eficientes, né? Com taxas, igual eu disse no começo, variando aí de 30% até 50% de adequação. 30 segundos, tá, Lucas? Tá, obrigado. Para encerrar, em culturas perenes, além dessa maior eficiência dos minerais, a gente consegue também protegê-los de perdas naturais, então a gente consegue fracionar menos as aplicações. Na cafeicultura, onde a AgroCP tem um grande know-how, é comum se fazer 4 parcelamentos de fertilizantes, devido às grandes perdas. E a gente consegue fazer um só parcelamento, ou seja, é uma entrada só de trator na lavoura, é um uso bem menor de fertilizantes químicos, é uma reestruturação de solo, é uma saúde para o solo, e a gente poupa aí, direta e indiretamente, a emissão de gases que causam danos no efeito estufa, como carbono, óxido nitroso, entre outros. Então, é uma fonte totalmente sustentável, uma fonte cíclica, que favorece a economia circular, e por isso ela cresce tanto no nosso cenário. E nós da AgroCP estamos aí para auxiliá-los e ajudá-los nessa agricultura mais sustentável e mais promissora. Obrigado. Obrigada, Lucas, por trazer esse exemplo prático. Dá para visualizar, fica melhor assim, né? Bom, passamos a palavra agora ao Felipe Marques, do Cibiogás, Centro Internacional de Energias Renováveis. Olá, pessoal. Bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite do time do Zero Summit para a gente estar aqui. E fica fácil falar um pouquinho de mim e do Cibiogás, porque a nossa história se confunde. Quando me formei em engenharia ambiental, eu queria, o mais rápido possível, me livrar do rótulo de ecochato, biodesagradável, aquela coisa que vem com o cara que quer brigar por questões ambientais, e o mais rápido possível eu me desenvolvi para encontrar estratégias de encontrar negócios atrelados à sustentabilidade. Então, como é que a gente faz práticas sustentáveis, como é que a gente consegue proteger, como é que a gente consegue emitir menos carbono pagando essas contas, fazendo negócios com isso. Então, logo depois que eu me formei, já comecei a trabalhar diretamente com a questão de negócios verdes e encontrei no biogás. No biogás, o produto que mais se encaixava dentro dessa estratégia.
O biogás é um composto gasoso produzido a partir de resíduos orgânicos. Então, a gente tem biogás sendo produzido no Brasil hoje em mais de 800 plantas distribuídas em todo o território brasileiro, com os mais diversos tipos de substratos. Então, a gente tem dejeto de suínos, dejeto de bovinos, frigoríficos, fecularias de mandioca, aterros sanitários, entre outros resíduos, esgoto doméstico também sendo utilizado para produzir biogás, e um biogás que é utilizado para diversas finalidades. Quando eu comecei, a gente trabalhou para produzir biogás, dentro de um projeto conectado com gestão territorial do reservatório de Itaipu, olhando para como tratar dejetos. E daí a gente passou a usar o biogás para gerar energia elétrica, depois para gerar energia elétrica, substituindo lenha, e sempre numa estratégia de geração distribuída. A questão territorial, ela sempre caminha muito próxima da questão de biogás, no sentido de produzir onde o energético é necessário. Então, evitando colocar sobre rodas. Então, quando você coloca o sobre rodas, você incrementa muito o custo. Então, se eu tenho demanda energética distribuída, por que eu não tenho geração distribuída de energia? Então, pouca gente sabe, mas a questão de geração distribuída de energia elétrica começou aqui no oeste do Paraná, numa fazenda em São Miguel do Iguaçu, num projeto, numa parceria da Itaipu Binacional, a Copel e o Parque Tecnológico de Itaipu. E nesse ano, a gente tem em geração distribuída uma potência instalada superior à de Itaipu. Então, dá para dizer que um projeto iniciado por Itaipu em 2006 já gerou a segunda Itaipu em potência instalada. Então, isso tudo começado aqui como um projeto piloto na Fazenda Colombari, em São Miguel do Iguaçu. Hoje, a gente já tem o biogás sendo utilizado para mobilidade. Para isso, a gente converte ele em biometano. Então, a gente tira o CO2 e concentra metano, que é o conteúdo energético do biogás. E a gente tem biometano sendo utilizado para abastecimento de veículos, substituindo gás natural em diversos lugares do Brasil. Inclusive, tem o Lucas, da MDC, está aqui hoje, que é a segunda maior distribuidora de biometano no Brasil. Fazem uma operação no Ceará que atendeu mais de 30% da distribuição de gás no estado durante a pandemia. Então, o biometano participou de uma forma bastante efetiva e no dia a dia do estado do Ceará. E, atualmente, o SEI Biogás, além de olhar para essa questão de desenvolvimento tecnológico, ele faz essa conexão muito próxima com o mercado. Então, a gente desenvolve tecnologia numa estratégia de que ela chegue rápido ao mercado. Então, hoje, a gente já trabalhou com a parte de energia elétrica, que é amplamente distribuído já hoje, a questão de biometano, que é amplamente distribuído já hoje, e atualmente a gente executa um P&D junto com o Parque Tecnológico Itaipu, com recursos da GIZ, que é uma agência alemã, para produzir querosene de aviação. Então, do biogás, que em 2005 a gente estava pensando no que a gente podia fazer, agora, mais de 15 anos depois, a gente já está falando de abastecer aviões. Então, uma outra abordagem que a gente está trabalhando hoje é de produzir metanol a partir do biogás. Mas por que eu vou produzir metanol a partir de biogás? 30, tá? Tá ok. Hoje, desde 2016, o Brasil parou de produzir metanol. E um dos principais usos do metanol no Brasil é no biodiesel. O Brasil importou 250 milhões de dólares em 2021 de metanol, sendo que metade disso foi importado pelo Paraná. O uso é para biodiesel e também o uso para resinas de colas da indústria madeireira. Quando a gente produz metanol a partir de biogás e usa esse metanol na produção de biodiesel, a gente melhora e muito a nota desse combustível. Porque hoje o Brasil importa, desde 2016, 100% de metanol produzido a partir de gás de xisto. Então, a gente está importando sujeira, sendo que a gente pode produzir localmente o metanol para melhorar o serviço do biodiesel no Brasil. É isso. Obrigada, Felipe. Tem exemplos práticos bem legais que a gente pode debater em seguida, né? Então, agora eu passo a palavra a Samuel Maggi, CEO do Grupo LOX.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o Pelicer, em nome de todos os colaboradores do Zero Summit pelo convite. E parabenizar aqui também a Verena, fiquei impressionado com apenas 23 anos, já tudo que você vivenciou, quais são seus objetivos. Parabéns, com certeza o planeta ganha muito com pessoas como você. Tem uma apresentação aqui, Pode passar. Não, volta. Foi lá para o último. Isso. A gente vai te alcançar o equipamento, acho que fica mais fácil, você pode ir avançando. É o verde, botão verde que tem um play ali. Bom, eu sou Samuel Magilox, uma família tradicional na agricultura no Brasil. Então, nasci e me criei dentro de fazendas. E hoje a Mage é uma empresa familiar, na qual eu sou sócio e membro do Conselho de Administração. Mas em 2006, logo que eu formei, eu queria empreender também e começar meu próprio negócio. Sou engenheiro agrônomo e criei a Logs. Então, hoje são 16 anos de atuação. A gente atua na produção de soja, milho, algodão e pecuária intensiva, em 7 unidades de produção no Mato Grosso e uma unidade no Tocantins. Aqui um pouco do crescimento da nossa área plantada nos últimos anos. Esse ano a gente chegou a 115 mil hectares, entre soja, milho e algodão. E na próxima safra estamos indo para 135 mil. Porém, há 3 anos atrás, eu chamei meu time, porque ano a ano nós estávamos usando cada vez mais defensivo agrícola, os nossos solos estavam ficando mais pobres, mesmo utilizando muito fertilizante. A gente faz muita safra de soja, safrinha de algodão, você acaba colocando muito fertilizante, mas quando você olhava as características química e biológica do solo, a gente estava perdendo carbono, estava diminuindo o CTC, usando mais defensivo agrícola. Então a gente precisava achar uma forma de trazer de volta essa microbiologia original do solo. Quando a gente olha as florestas, não tem nada de fertilizante ali, a gente vê a biodiversidade que tem ali dentro. Então isso é devido ao solo que tem ali. E aí eu fiz um desafio para o time. Falei, como que a gente vai usar menos fertilizante, usar menos defensivo, fazer uma agricultura mais eficiente, mais sustentável? Foi quando a gente iniciou esse projeto, no qual nós fizemos um confinamento lá na região do Sapezal, onde a gente consegue separar todos os dejetos sólido e líquido. O dejeto sólido, a gente está adicionando bactérias nesse dejeto e fazendo um fosfato natural para o plantio das lavouras. Esse ano, nos 11 mil hectares de soja e 10 mil hectares de algodão, nós não utilizamos e não vamos utilizar nenhum quilo de fósforo químico nessas lavouras. E tenho certeza que manteremos a produtividade ao longo do tempo, isso vai até aumentar. Também fomos atrás de um produto holandês chamado Edit, onde nós colocamos os nossos pulverizadores. E para fazer o combate às ervas daninhas, ele lê em tempo real e só aplica em cima da planta invasora. E com isso, nessa tabela tem um pequeno exemplo, no ano passado, numa aplicação de 7.830 hectares, nós aplicamos em 1.200 hectares, ou seja, tivemos uma economia de 84% entre produto e água. E também nós tínhamos até então 40% da nossa energia utilizada vinha de painéis solares. Colocamos a algodoeira ligada na energia solar e após o beneficiamento do algodão, a gente pega o capulho desse algodão, que há 2, 3 anos atrás também era um problema, você não tinha onde colocar isso. Hoje ele volta para o confinamento como fonte de fibra
para engordar o gado, não sendo mais necessário plantar o milho para fazer a silagem. Aqui mostra uma foto do projeto, do confinamento. No meio ali aquelas leiras são as leiras de esterco, que é tratado. E nos 2 buracos embaixo, do lado direito, é onde a gente pega o líquido que escorre do confinamento. Do lado esquerdo fica armazenado o sólido. E esse líquido, ele irriga um semi-confinamento, onde a gente consegue manter o ano inteiro o pasto verde, porque ele é rico em nitrogênio. E aqui uma pequena amostra de como é feito o processo da produção desse biofertilizante. No lado esquerdo inferior são os tanques onde a gente faz a multiplicação das bactérias que vão para essas leiras para fazer disponibilizar o fósforo. Esse processo dura aproximadamente 15 dias, porque você tem que regular a temperatura e regulando a umidade. E após esse período, o produto está pronto para ir para a lavoura. E aí, aqui no início desse ano, uma pequena amostra de que tudo que está sendo falado aqui, que temos que achar formas de remunerar o produtor pelas boas práticas. No início desse ano, nós tivemos uma visita do banco holandês chamado Rabobank, junto com o fundo Agri3, que é um fundo da ONU, focado em práticas sustentáveis para desenvolver projetos de agricultura de baixo carbono. Eles ficaram encantados com o projeto, pediram para a gente ampliar, fazer outras coisas. E agora, no mês passado, eles nos disponibilizaram uma linha de $20 milhões para pagar em 10 anos, com 2, 3 anos de carência, com juro bem abaixo do mercado, justamente para a gente estar investindo nisso e, posteriormente, estar divulgando e contribuindo para que mais produtores façam o mesmo e sigam o mesmo caminho. 30, pode ser? Acabou. Estava combinado já, né, Samuel? Obrigada, Samuel. Obrigada. Eu passo agora a palavra a Celso Moretti, presidente da Embrapa. Boa tarde a todos, uma grande satisfação estar mais uma vez aqui no Zero Summit, né? Meu amigo Carlos Pellicer, né, que um convite dele não é um convite, é uma convocação. Então é sempre bom estar aqui, né, e, enfim, aprender tanto como eu aprendi, mais um pouco no primeiro painel e agora também, né? Eu sou Celso Moretti, presidente da Embrapa. Estou há 28 anos na empresa, fui pesquisador, acho que nos últimos 10 anos eu vim para o lado negro da força e me tornei administrador da empresa, mas tenho uma grande honra de estar à frente dessa empresa que tanto ajudou os produtores a fazer essa fantástica revolução que nós tivemos no Brasil nas últimas 5 décadas, né? Prazer conhecer a Verena e ver, Verena, tudo que você, com 23 anos, já realizou. E aqui eu queria estender um convite para você. Você é minha convidada para escolher uma das 5 unidades lá de São Paulo que nós temos de pesquisa da Embrapa para fazer uma visita, né? Você ficou em Brasília, não visitou a sede, mas lá só tem escritório, né? Só tem sala. Queria que você fosse conhecer o centro de pesquisa da Embrapa. Depois eu vou passar meu cartão para você, tá? Quem sabe a gente não estimula você na medicina a trabalhar com o efeito dos alimentos na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né? Quem sabe, né? Então, vamos fazer esse convite está feito. Bom, acho que foi muito falado aqui, foi muito demonstrado, né? E economia circular, eu acho que tem 3 R's aí que são importantes, né? Reduzir, reciclar e reutilizar. E se tem uma área onde nós estamos fazendo isso no Brasil é a agricultura. Acho que os que me antecederam aqui deram vários exemplos que nós estamos avançando, né, em reduzir a necessidade de uso de insumos, né, em reciclar material orgânico, né, e de reutilizar, né, o mesmo espaço para dar mais sustentabilidade, né? Eu digo que o agro é um dos setores
mais dinâmicos, mais inovadores e mais pujantes da economia brasileira e um dos maiores do mundo. Eu não tenho dúvida disso, né? Nós precisamos contar melhor essa história lá fora. A gente não tem tido habilidade, né, para contar, né? Eu tenho participado de várias missões aí fora do país para mostrar a cara verdadeira do agro, né? Tive lá com o PLC, né, em fevereiro, em Londres, né, em outros lugares também. Estou indo agora, né, para Singapura e depois Emirados, depois Estados Unidos ainda fechando, né, para mostrar que o Brasil ele é líder, né, em agricultura, em tecnologia, em produção sustentável no cinturão tropical do globo. Não tem ninguém que faz isso melhor do que o Brasil, né? E isso nós temos que, né, mostrar. E como a Karina, na bela apresentação que ela fez aqui, eu disse para ela que eu fiquei orgulhoso de ver, né, uma colega nossa comunicando, né, e falando tão bem desse trabalho extremamente importante da soja de baixo carbono, né, que nós estamos desenvolvendo aí junto com o setor privado, né? Eu queria aqui trazer alguns exemplos, rapidamente, dentro de um tempo curto, né, que já foram colocados, mas eu queria só lembrar que às vezes a gente não, né, fica para trás na nossa memória, mas veja, há mais de 30 anos que a agricultura brasileira é descarbonizante. Ano passado, num seminário bilateral com a Dinamarca, né, e quase estourando meu tempo já, né, nós fomos lá e mostramos o que nós estamos fazendo de descarbonização, né, com o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, né, que foi falado um pouco hoje aqui, mas é você ter na mesma área a lavoura, a pecuária, a floresta, né, com o uso de bioinsumos, né? Então, vocês vejam, né, o risóbio na soja, né, que sequestra nitrogênio da atmosfera e entrega para a planta, né, o que nós estamos fazendo. A cana-de-açúcar, né? Se a cana-de-açúcar, PLC, fosse o boi, né, estava aproveitando até o berro, né? Porque é açúcar, é etanol, né, é a vinhaça que depois é utilizada para fertilizar, é o bagaço que gera eletricidade, né, e agora a desconstrução da biomassa para desenvolver, enfim, moléculas nobres para a química fina, a química verde, né? E para finalizar aqui, né, o Brasil ele vai seguir alimentando o mundo, né? Eu falo que nós estamos vivendo a era dos 4 Cs, né? C de Covid, pós-Covid-19, né? Rupturas de cadeias. Felizmente o Brasil passou muito bem na agricultura, na segurança alimentar, né? Nós tivemos alimentos chegando na ponta, as pessoas não tiveram esse problema. O C de conflito, essa guerra na Ucrânia, traz uma série de desafios, né? E aí a gente vê que o Brasil consegue se reinventar. Nós vamos brevemente nos tornar autossuficientes na produção de trigo, né? O C de comida, que é segurança alimentar, e nós vamos seguir alimentando o mundo, e o C de clima, né? Então, nós vamos aumentar a produção, nós vamos seguir trabalhando de forma sustentável. E um último exemplo aqui, né, é o que eu dou de economia circular, que talvez muitos de vocês não conheçam, é o que nós estamos fazendo com fibra de caju, né? Todo mundo gosta da castanha, todo mundo come um docinho, toma um suco, mas o Brasil produz por ano 60 mil toneladas de fibra de caju, que eram jogadas de volta no solo, né? E agora nós desenvolvemos uma série de produtos como hambúrgueres, nuggets e outros produtos alimentícios feitos à base de fibra de caju, né? Então teve o rapaz aqui da Fazenda Futuro falando. Então é uma enormidade, nós já estamos inseridos nessa economia circular, né? Sustentabilidade, e nós vamos seguir alimentando o mundo. Obrigado. Obrigada, Samuel. Obrigada pelas tuas palavras. Obrigada por respeitar o tempo. Vocês estão se saindo muito bem. Agora nós teremos duas falas, as duas últimas falas combinadas. Então, primeiro eu vou chamar Silvana Vitorassi, que é gerente do Departamento de Proteção Ambiental da Itaipu. E em seguida nós vamos ouvir Rolf Massal Sataki, que é gestor técnico do PTI, Parque Tecnológico Itaipu. Eles têm muitas ações em conjunto, portanto vocês vão perceber muitas similaridades nessas falas, tá? Silvana. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Vocês estão com fome ou com sono? Ou com as duas coisas? Nós vamos ser breves aqui para liberar vocês. Como a Isabela falou, meu nome é Silvana Vitorassi, eu trabalho em Itaipu, eu sou educadora ambiental, sou doutora na área de educação ambiental, pedagoga,
E desde que eu entrei em Itaipu, dentro da área ambiental, primeiro com a educação ambiental, nesses 20 anos que eu estou lá, fui agregando dentro das minhas funções outros programas além da educação ambiental. E cada vez mais que esse trabalho foi se ampliando, a gente foi percebendo como que eles estão todos conectados e como nós estamos todos conectados. E a Itaipu, desde a criação dela, ela sempre teve uma preocupação ambiental muito grande. Mesmo sem obrigatoriedade legal, ela sempre teve dentro da sua política, das suas diretrizes, essa preocupação ambiental. E desde a criação dela até hoje, são vários os resultados, várias as ações que ela vem conquistando aqui dentro do território de atuação, que hoje são 55 municípios do oeste do Paraná e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Então, eu gostaria de pegar o gancho aqui rapidinho, agradecer essa oportunidade da gente poder estar mostrando um pouquinho aqui hoje de um desses exemplos de ações que a Itaipu desenvolve dentro da economia circular. E não desenvolve sozinha, desenvolve junto com a parceria da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, com a parceria importantíssima da gestão pública, das prefeituras, e várias outras parcerias que vão se construindo nesse processo. Eu não vou usar os 5 minutos para me apresentar e falar mais de mim, porque a gente pegou esse tempo para poder passar um videozinho mostrando na prática para vocês um pouco dessa ação de gestão de resíduos sólidos que a gente realiza com esse programa maravilhoso há quase 20 anos no nosso território. Então, assim, vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor. A Itaipu Binacional, localizada no município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, iniciou em meados dos anos 2000 o programa de gestão de resíduos sólidos, com inclusão de catadores, inicialmente denominado Projeto Coleta Solidária. No início do programa, atuávamos mais com apoio aos catadores de materiais recicláveis. Foi articulado todo um trabalho de gestão para que a gente pudesse organizar esses catadores em cooperativas e associações, de catadores de materiais recicláveis. Um dos grandes fatores que garantem o sucesso do programa de gestão de resíduos promovidos pela Itaipu e a Prefeitura é a visão integrada das ações, que faz com que as ações sejam voltadas para a sustentabilidade na área econômica, na área social e também na área ambiental. Após quase 20 anos, o projeto ganhou proporções territoriais e hoje está presente em 54 municípios do oeste do Paraná e em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. E se tornou modelo e inspiração para vários municípios no Brasil. Por meio da construção ou reforma de mais de 60 unidades de valorização de recicláveis e apoio a cerca de 900 catadores organizados agora em associações e cooperativas devidamente formalizadas, o programa atua na capacitação de gestores públicos, catadores e suas lideranças. A Itaipu se coloca como parceira, ajudando o município a adquirir os materiais, discutindo o seu papel na parte de orientação. A coleta seletiva realmente está sendo um destaque, tanto no nosso município quanto aqui na região. Porque a limpeza da cidade, a saúde pública, a dignidade dessas pessoas, a autoestima dessas pessoas está sendo totalmente mudada. Não estamos mais na rua, você não vê mais nenhum associado de porta a porta, catando na rua, de sol a sol, de chuva, não temos isso mais. Temos nosso lugar adequado para trabalhar, uma estrutura ótima, tudo bem arrumadinho. Hoje os cooperados são bem mais felizes, Tem uma vida mais segura, Porque ele trouxe alegria para o pessoal daqui. Educação ambiental faz parte do corpo também, por isso que a gente trabalha a autoestima deles. A gente trabalha a saúde e bem-estar, como melhorar os relacionamentos, porque eles têm que estar bem também com a família, com os colegas no trabalho, para eles se sentirem bem no trabalho deles. Tudo isso contribui com a segurança hídrica regional e para a Itaipu produzir energia limpa e de qualidade, promovendo o desenvolvimento sustentável. As ações com os municípios são diversificadas e têm como pilares
convênios com 52 municípios para ações de infraestrutura, aquisição de caminhões e equipamentos, equipe de apoio e assistência técnica especializada, iniciativas de educação ambiental, treinamento e desenvolvimento. Apoio ao cumprimento das legislações municipais, estaduais e federais. Ações de captação de recursos da logística reversa. Apoio técnico administrativo, contábil e legal na gestão das UVRs. Monitoramento de indicadores regionais. Incentivo ao pagamento de serviços ambientais. Apoio à implementação de novas tecnologias em saneamento ambiental. Reciclagem de resíduos orgânicos e apoio a novos arranjos de transposição final para aterros sanitários, implementação de unidades de referência, implementação de sistemas de energia solar e reuso da água. As unidades são totalmente estruturadas com equipamentos e sistemas de trabalho eficazes e produtivos, com metodologia perfeitamente replicável em outras localidades. A Itaipu, junto a seus parceiros, desenvolveu ainda uma ferramenta chamada Reciclômetro. Lá em 2018, essa ferramenta foi informatizada, passando de planilhas para sistemas online, onde dados atualmente são recolhidos e possibilitam o monitoramento e controle dessas unidades e também da gestão como um todo dentro de cada município. As equipes técnicas especializadas do PTI acompanham o preenchimento mensal dessas informações de comercialização dos recicláveis, monitora o banco de dados e também auxilia na formação desses dashboards, os painéis de monitoramento onde esses 3 grandes indicadores são acompanhados. Então nós sabemos mês a mês como anda a quantidade de material comercializado, os postos de trabalho e a renda média, conforme as metas estipuladas nos planos operacionais elaborados lá no início dessas tratativas em 2018 com os municípios e as UVRs. Além de toda a estruturação que o programa possibilitou, existe algo mais valioso: a promoção de satisfação no rosto das pessoas. No começo, se tinha muita dúvida. Eu, na minha carreira, nunca imaginei que nós íamos ter a estrutura que a gente tem hoje para a coleta seletiva. Hoje, com a entrega do nosso sexto Ecopom, a gente vê que é possível. Para os municípios que ainda não têm essa parceria com a Itaipu, esse tipo de ação, a gente gostaria de dizer que é muito importante, porque isso traz dignidade àqueles que vivem da coleta seletiva, coloca o município em busca de resultado e números, para fazer a melhor coleta e tornando sustentável. O poder público tem um papel fundamental na gestão integrada de resíduos sólidos. Santa Terezinha de Itaipu hoje é referência na coleta de resíduos e vitrine para a implantação dessa experiência exitosa em outros municípios. Hoje a Acareste é a 3ª empresa do Distrito Industrial que mais gera empregos e desde a implantação do projeto registramos recordes históricos na coleta de resíduos recicláveis e graças ao apoio, o engajamento e a conscientização de toda a população itaipuense. E esse relevante projeto só foi possível colocar em prática graças ao apoio e à integração da Itaipu Binacional, que com seu olhar sensível vem contribuindo para as ações desenvolvidas em todos os municípios da região oeste e desempenhando um papel fundamental quando o assunto é sustentabilidade e projetos inovadores. Então é um trabalho que hoje a gente pode falar que a gente está colhendo muitos frutos e que a gente sabe que existe aí uma perspectiva de um futuro aí com grandes projetos em torno de algo que no início parecia muito singular e pequeno e hoje se tornou um trabalho muito grandioso. Somente as UVRs possibilitam um giro financeiro de mais de 17 milhões de reais por ano na comercialização de recicláveis, o que trouxe mais qualidade de vida e dignidade para a vida das pessoas e ambientes de trabalho seguros e organizados. Agradeço muito pelo meu trabalho, me orgulho muito do que eu faço. Através desse meu trabalho que eu criei meus filhos, tenho um filho meu formado, tenho a minha filha que também já terminou todos os estudos dela, já está na faculdade, um carrinho para passear, um carrinho para ir trabalhar. Tenho muito o que agradecer, sou muito agradecida por tudo. O Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Itaipu é muito mais que reciclagem. Se dá principalmente pelo processo de educação ambiental,
com muitas campanhas educativas, oficina para os catadores e a formação continuada para os técnicos que atuam na gestão dos resíduos, sem perder o olhar, claro, para a estruturação das associações, auxiliando na construção dos seus estatutos sociais, dos seus regimentos internos, no apoio na contabilidade e na administração das contas das associações. E isso faz com que o programa de gestão de resíduos promovido pela Itaipu faça a diferença aqui na região. Claro, sem perder aí a linha que atua na parte econômica, na parte social e na ambiental, garantindo assim o processo de sustentabilidade para nós e para as futuras gerações. Além de possibilitar a economia significativa de recursos naturais, água de qualidade e proteção ambiental. Ótimo exemplo, Silvana. Obrigada, tá? Então, agora com a fala do Rolf Massal Sataki, que é do PTI Parque Tecnológico Itaipu, nós vamos entender qual a relação entre as iniciativas. Perfeito, obrigado. Pessoal, boa tarde. Pessoal de casa, boa tarde aí. Obrigado à organização do Zero Summit. O vídeo veio completo, hein, Silvana? De fato, boa parte dessa ação é conjunto com o PTI. O PTI é um braço executor dessa ação que foi apresentada agora. Mas antes de falar de fato do PTI, eu queria trazer uma frase aqui que é do Robson Braga de Andrade. Ele é presidente da CNI, né? Falando um pouco de economia circular, ele fala que é imprescindível a ação articulada entre a iniciativa privada, governo, academia e sociedade, no sentido de criar novas formas de produzir e consumir. Olhando um pouco disso, dessa afirmativa, né, do Robson, eu falo que o PTI se enquadra. O PTI é o Parque Tecnológico Itaipu, então a gente fica nas dependências de Itaipu Binacional, e nós somos um braço que articula esses eixos, né? Então a academia está do lado, geramos startups, temos um ecossistema que gera essas startups, e temos essa parte técnica, ICT, né, que promove ali aquela pesquisa de base que está na Embrapa, que está base aplicada, né? Mas que está na universidade, de fato, no ambiente ali, no teste, enfim. Então, o PTI, olhando por cima, é isso. Nós temos várias áreas de competência. Aqui eu venho falar aqui hoje, mais especificadamente, sobre inteligência e gestão territorial, que é a área que atua, que é uma área transversal. A gente gera dados para apoio na tomada de decisão, né? Então, pegando assim um gancho dos outros painéis, a gente atua com agro aí no monitoramento aí de uso e ocupação do solo, monitoramento via satélite, monitoramento climático. Então a gente trabalha com todas as informações. Isso gerando informação útil, gerando aqueles dashboards. Então, no vídeo, a Renata, que é uma das colaboradoras nossas, apresentou muito bem explicado ali sobre os painéis, como a visualização desses dados. Mas a gente atua, então, desde essa parte de mostrar informação até gerar as metodologias e os conceitos para que isso aconteça. A Itaipu, como um grande stakeholder, patrocinador desse projeto, ela deu a demanda para o PTI falar como que a gente vai organizar isso, como que a gente operacionaliza tudo isso. Então, a equipe do PTI foi a campo, tirou boa parte dos catadores, dos lixões mesmo. Muitos deles tinham carrinhos com tração animal e ficavam hoje Foz aqui, para quem é de Foz, quem é da região oeste do Paraná, aqui dos 54 municípios mais Mundo Novo, já não vê mais esse tipo de cenário, né? O que a gente tem hoje é mais essas unidades de valorização de resíduo. Então, a equipe do PTI desenvolveu a metodologia, propôs a melhor forma técnica de se montar as esteiras para a seleção, propôs os arranjos técnicos para que a Itaipu pudessem gerir esses convênios com as prefeituras, para que as prefeituras se engajassem e pudessem apoiar no programa mesmo, né? Porque, até, por que eu trouxe a frase do Robson aqui, do presidente da CNI? Porque, de fato, quando a gente fala em economia circular, a gente precisa dessa integração geral, né? Não é responsabilização coletiva, né? Então, trazendo aqui o ponto, né? O PTI, então, ele foi esse articulador, esse agente que trouxe o ente público, Itaipu Binacional, a academia, as próprias prefeituras, a fazer tudo isso acontecer e rodar e funcionar, né? Então, sendo bem breve aqui para conseguir o tempo das perguntas, né? Então, o PTI ele desenvolve tecnologias
pensando aqui, claro que para Itaipu Binacional, mas agora para todo o setor, para o cenário brasileiro e mundial. A gente então tem outros parceiros também, a gente consegue desenvolver tecnologia, pensando em sustentabilidade, pensando em energias, hidrogênio verde. Um exemplo também de economia circular aí que a gente está trazendo no painel da tarde, vou deixar aí meu colega Thales, também gestor do PTI, vai falar sobre energias, no caso do hidrogênio, mas a gente também trabalha com baterias de sal, né, baterias de sódio, baterias de segunda vida, que também está muito ligado aí em obsolescência programada, né, em aumentar o tempo de vida desses produtos, na parte de economia circular, e muitos desses projetos também são patrocinados pela Itaipu e por todo o setor elétrico brasileiro. 30. Finalizando, então, um pouco disso ao PTI. Eu queria deixar também um convite aí para a Verena conhecer o Parque Tecnológico, né? Nós temos uma série de projetos, produtos. O Cibiogás está lá, então você vai visitar dois palestrantes de uma vez só. E nós temos um polo astronômico lá, viu? Com telescópio e tudo. A gente deixa você ligar, tá bom? Obrigado. Vai que ela descobre mais um asteroide, né? Obrigada. Como nós nos comportamos bem com o tempo, colegas de painel, eu queria propor algo para vocês. Podemos fazer um bate-volta assim de resposta em 1 minuto? Pode ser? O desafio aumentou agora, mas a gente vai conseguir. O nosso painel é sobre economia circular. Então, de forma geral, nós viemos de uma visão de economia linear. Extração, transformação dessa matéria-prima em produto, consumo, descarte. E o que está se propondo aqui é um debate em torno de economia circular, uma mudança desde a extração até o beneficiamento, utilização mais consciente e um reaproveitamento de tudo isso, levando em consideração os 3 R's e tudo mais. Passamos de um cenário que trata de colapso, de escassez, de desespero ao perceber que os meios de reciclagem já não estão sendo mais tão eficazes, eficientes no que precisam fazer, para um cenário em que todos nós temos a responsabilidade compartilhada, né, Verena? Não só os que estão chegando agora, todos nós. Então, nesse sentido, eu gostaria agora de privilegiar vocês da plateia. Queria saber se tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta para uma resposta em 1 minuto, e aí a gente tem a interação de vocês também aqui. Buenos días a todos. Mi nombre es Marcelo Ayala, soy de Ciudad del Este. Soy profesor universitario. No es una pregunta, pero es un comentario. Como educador, yo miré todo este panel desde la perspectiva de la educación. Y para mí fue un evento muy grato el conocerle a los estudiantes de CESI, del colegio, con lo que desarrollaron, escucharle a Verena también. También visto que hay entre ellas personas que quieren estudiar lo mismo que vos, o sea, sos referente también para más jóvenes. Vinieron juntas, se sentaron todos acá, están ahí, para verte. Lo que quiero decir es, yo creo que la educación es el medio en el cual debemos hacer llegar todo esto para la transformación del mundo. La educación es capaz de construir y de destruir, de configurar y desconfigurar. Entonces, el desafío que tenemos, y lo que me venía en mente hablando con los jóvenes del colegio, los jóvenes no quieren ser el futuro. Los jóvenes quieren ser el presente. Entonces, yo vengo de una generación en donde soy miembro de una familia muy extensa, muy grande, donde yo mañana, vos vas a ser mañana, el mundo vas a transformar mañana. Y yo crecí con esa agonía. Entonces lo que les quiero decir es, yo entiendo, y con esto termino, que tenemos que traerle a los jóvenes a estos espacios. Tenemos que irnos hacia ellos y no esperar que ellos vengan a nosotros. Y otra cosa que me viene y me preocupa mucho, y con esto termino ya, es que tenemos que trabajar la cultura de la paz y la cultura del diálogo. Hoy en Ucrania, 2 modelos de mundo se confrontan porque no saben dialogar. Entonces,
todo esto que estamos viviendo lo vamos a vivir a la sombra de una guerra. Si no le enseñamos a los más jóvenes, y si nosotros no aprendemos a dialogar con aquel que no piensa como vos, ¿en qué mundo vamos a vivir? Entonces, eso es lo que quiero decir. Vayamos al encuentro de los jóvenes. No esperemos que ellos vengan hasta nosotros. Somos nosotros los que tenemos que irnos hasta ellos. Y los jóvenes son la garantía de que todo esto que se está hablando acá se va a concretar. Y lo último, los jóvenes son el presente, não são o futuro. Obrigada, professor. A fala do professor de Cidade Leste, que é a cidade paraguaia aqui na fronteira com Foz do Iguaçu, foi no sentido de enaltecer os jovens, trazê-los para perto a partir do diálogo e da educação, ensinando, né? Você quer falar também? 1 minuto. Eu sou estudante do ensino médio e eu sou da equipe Tachyon. E assim, tá aqui para mim é muito insano. Muita gente que tem muito conhecimento e de eu não estar numa sala de aula, mas estar com muita gente que pode me ensinar sobre muito do mundo, é muito maluco para mim estar aqui. E eu quero só agradecer essa oportunidade de estar conhecendo tanta coisa. E eu concordo muito com o que o senhor falou sobre que a educação é realmente a resposta. Eu não sei quanta oportunidade que tudo que a escola me deu, que o SESI me deu, é muito grande. Então, a gente tem que realmente procurar a educação, porque isso muda toda a nossa sociedade. É o caminho, né? Exatamente. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Meu nome é Jeffrey. Eu tenho uma pergunta um desafio para a Verena. Mais um? Mais um. É um desafio para os jovens, porque é o seguinte, eu acho que a gente tem um gap de gerações que está uma dissonância cognitiva muito grande. E eu acho que nós estamos no meio de uma revolução, com aquele cérebro que você colocou, acho que tem muito a ver com o nosso cérebro, com o dos jovens. Eu tenho uma neta de 17 anos, acho que eu sou um dos mais velhos aqui, e os velhos têm que quebrar paradigmas para entender o que está acontecendo com os jovens. Acho que a linguagem, a metodologia vai ter que ter um trabalho dos jovens, como o professor falou. Eu acho que os jovens, nós temos que ir aos jovens. E muitas das nossas gerações estão indo muito pouco aos jovens. Minha neta me deu uma aula esse ano de vida. Então, eu acho que o exemplo que os pais podem fazer é abrir canais. Porque não é só a economia circular. Tem a questão de gênero, tem a questão de inclusão social, tem uma série de coisas que os mais antigos e conservadores não entendem. Então, eu ponho esse desafio para vocês. E você que já está nessa vanguarda, eu acho que a tua figura pode simbolizar um exemplo forte para poder atingir esse objetivo com os mais velhos. Porque senão nós vamos ficar à mercê. Já visto que aconteceu recentemente. Obrigada pela sua participação. Gente, com essa eu encerro a participação da plateia, tá? Senão eu não vou... Eu só vou aproveitar, antes de passar a palavra para você, vou aproveitar... Tem a ver com a Verena ou não? Então eu vou aproveitar. Tem e não tem. Verena, então eu vou aproveitar a fala do professor e desse senhor para te perguntar o seguinte. Bom, você tem uma visão muito clara da tua carreira. Eu acho que pode nos ensinar, né? 23 anos de vida, ela tem uma visão clara da carreira, do que aconteceu até agora, dos objetivos, das metas, de tudo. A pergunta é, em nome dos avós, dos pais, dos professores, dos amigos de crianças e adolescentes, o que a gente deve fazer? O que a gente pode fazer para estimular? É aquela história do ovo ou da galinha. O que veio primeiro? Isso era algo teu instintivo, de buscar tanta coisa diferente, ou houve um estímulo que contribuiu para que você chegasse onde chegou? Obrigada pelos comentários do pessoal da plateia, agregou muito. E, bom, eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim, isso sempre foi inato em mim, mas sempre tive muito estímulo e sempre me senti muito empoderada para saber que eu podia fazer a diferença. E é isso que eu busco mostrar para a geração mais jovem, para as meninas que querem seguir na ciência, ou que nem sabem que podem seguir na ciência, para os meninos e tudo mais, é empoderar esse pessoal e mostrar para eles que eles podem estar fazendo a diferença agora. Não precisa esperar virar adulto para entrar em uma empresa para conseguir mudar aquela empresa.
O negócio que eu gosto de pensar é que tem o Estatuto da Juventude, está no Estatuto da Juventude nosso direito à sustentabilidade e ao meio ambiente preservado e tudo mais. Então, a gente tem que cobrar essas coisas que são garantidas por nós pelo Estatuto e tudo mais. Então, é direito do jovem cobrar por isso desde agora, ir atrás de soluções, desenvolver, entrar em grupos que debatem sobre isso, ir para os pais e pessoas que convivem com os mais jovens a incentivar isso, colocando eles em contato com esses meios, né, ajudando a buscar e incentivando mesmo eles, mostrando que eles são capazes de encontrar seus objetivos, não diminuir nenhum sonho e mostrar que é hora de agir agora, porque a gente está chegando em um limite, né, que torna tudo inviável de recuperar. Então, a hora de agir agora e a juventude que vai transformar esse mundo. E o mundo é nosso, né? Obrigada. Vamos lá? Tem microfone ali? Mas fala no microfone que tem o pessoal de casa que está nos acompanhando aí para eles ficar melhor. É verdade. Então, meu nome é Elaine. Eu entendo muito o que a Verena falou, porque eu também... a minha primeira formação é como enfermeira, mas hoje eu estou na minha segunda graduação de Relações Internacionais na UNILA, que é um sonho da minha infância, mas que eu não tive a oportunidade no primeiro momento, então eu vim a ter agora, né, depois da minha primeira graduação. E eu acho que a fala da Verena tem muito a ver com a questão de que, hoje em dia, o jovem ele é multiprofissional, ele é multidimensional, né? Enfim, a questão da tecnologia. Então, o acesso à informação hoje é muito mais ampliado. E isso tem a ver também, que é outra coisa que também é muito importante da fala dela, a oportunidade para a juventude, né? A universidade, pelo menos, só de tudo que foi falado aqui do primeiro painel e desse, eu vejo cerca de 15 pessoas em áreas diferentes que poderiam contribuir de várias formas, sabe? Que poderiam aprender muito aqui. E aí a minha pergunta é principalmente para o lado de cá, né? Ali a gente tem, querendo ou não, a prefeitura, né? Mas acho que das iniciativas privadas como um todo, da interdisciplinaridade, né? Porque eu acho que todos esses projetos são muito importantes e, por exemplo, o projeto que esqueci o nome dele primeiro aqui. Samuel. O Samuel colocou ali e eu penso, cara, tudo isso que está sendo produzido, isso vai interferir, por exemplo, na área da saúde, que eu vejo em muitas coisas aqui, a área da saúde, por exemplo, né? O meio ambiente ligado à saúde, eu acho que uma coisa interfere muito com a outra. A pandemia é um soco no nosso estômago de que é para ontem, né? Sim. E aí eu queria saber da parte de vocês, até que ponto todos esses projetos, principalmente o biogás também, né? Vocês trabalham com a parte da interdisciplinaridade, fora da engenharia, o que isso vai interferir, né, com outras áreas, além da parte de engenharia propriamente dita, ou na parte da agricultura? Eu vou passar a tua pergunta para o Rolf, então, que é mais essa questão de informações, pode ser, Rolf? Perfeito. Que eu também ia te perguntar nesse sentido. De que forma que as informações podem impulsionar essa mudança, convencer as pessoas, gerando essa interdisciplinaridade, né? Eu acho super legal a pergunta. Primeiro, só puxando um parênteses aqui com a fala do professor, nós temos um projeto em parceria com a Itaipu Binacional, que chama Escola Internacional para a Sustentabilidade. O foco não é economia circular, mas é sustentabilidade que engloba economia circular. Então, é legal porque... E a gente tem módulos em português e espanhol, então vou deixar aberto aqui para o professor, e é gratuito, que traz todas as ações que a Itaipu, socioambientais aqui da região, que deram certo e até que deram errado. Então, eu acho super legal para... É claro, a gente precisa se aproximar do jovem, entendi o ponto, né, a fala, mas a gente tem algumas ações que dá para a gente buscar alguns outros pontos de sinergia. E entrando nesse ponto, a gente trabalha muito com ciência de dados, né? Se eu for falar, é muito tecnês, informática, IA, tudo. Mas o legal é que eu estou gestor de uma área, né? Nós somos 51 e nós temos desde biólogos, eu sou engenheiro eletricista de formação, tem um pessoal formado lá em engenharia agrícola. Então, a gente está
antenado, entendendo que essa multidisciplinaridade é o final, né? Então, a gente tem pessoas lá que estão formadas mesmo em enfermagem, mas são programadores comigo. Então, elas trazem lá pontos, a gente faz análise de micropoluentes em águas, e é essa pessoa que está ali, gerando paper, deixa até o convite também para conhecer a área, chama Inteligência e Gestão Territorial, a gente fica no Edifício das Águas, né? Vocês da Unila ficam nos outros prédios, a gente fica no Edifício das Águas, e é super importante, a gente sempre costuma falar. A gente tem tentado até mudar algumas normativas para contratação, porque hoje não necessariamente o cara que sabe programar é aquele que fez o curso de TIC, e para a gente ali que trabalha com essa gestão de dados, com essa gestão da informação, essa interdisciplinaridade, esse conhecimento variável, assim, é extremamente importante. Então, a gente tem focado nisso, a gente tem buscado dar especializações nessas áreas, para que todo mundo conheça. Um exemplo meu mesmo, eu sou engenheiro eletricista e estou na área ambiental, né? Mas eu trabalho muito com instrumentação, qualidade de água, sensoriamento, ali da base. Então, estou um conhecimento duro de uma ponta, ajuda num soft skill para gerar uma informação lá na frente. Espero ter respondido. Interdisciplinaridade na prática. E ficou o convite para vocês, hein? Aproveito, Silvana, para fazer pergunta para você. Quando a informação, de alguma forma, convence, leva uma mudança de ideias, é possível ver na prática a mudança na vida da pessoa? Dá para ver isso acontecer no dia a dia, na rotina? Eu acho que ela só existe, a prática só existe se ela estiver no dia a dia, né? E eu até falei um pouquinho na minha apresentação sobre a educação ambiental, e eu quero reforçar agora nesse comentário, Isabela, exatamente isso, assim, que o papel da educação ambiental, ele está para mudança de atitude, ele está para as pessoas repensarem os seus conceitos, os seus valores e, principalmente, mudar as suas práticas. E nós valorizamos muito isso dentro dos nossos projetos de Itaipu. Então, a gente trabalha muito com por exemplo, um instrumento didático que é o visual, né, para mostrar que é possível sim, existe sim a mudança, muitas pessoas estão fazendo a diferença e nós gostamos muito de registrar e compartilhar para incentivar ainda mais mudanças na prática. E hoje a gente está num território, para quem é daqui, eu tenho certeza que vai concordar comigo, que nós já avançamos muito nesse sentido. Nós temos muito para mostrar, muito para compartilhar, mas também sabemos que temos que continuar incentivando essas mudanças, e elas estão acontecendo, elas são possíveis. Eu até vou trazer um dado que está vinculado aí ao vídeo de gestão de resíduos, né, que além de ser economia circular, é economia solidária, que são os dados da região em relação à reciclagem. Quando a gente tem um índice nacional de 4%, a gente tem um índice estadual de 10% e um regional de 24%, mas a gente tem municípios aqui com índice de 94% de recicláveis, que são condicionados dentro das unidades de valorização de recicláveis. A gente percebe que sim, dá para fazer diferente e tem muita gente fazendo. Ótimo. Felipe, pelo Cibiogás, a gente consegue dar um exemplo de uma propriedade? Você falou do Colombari, não sei se ele ainda está no ciclo, mas assim, para que a gente pudesse visualizar o que acontece, por exemplo, numa propriedade de suínos. Tá, eu vou dar um exemplo na menor escala possível. Ótimo, que a gente tem aqui no oeste ainda. do Paraná, que é um produtor que ele produz biogás em Marechal Cândido Rondon para substituir gás de cozinha na sua propriedade e para aquecimento de água para fazer a limpeza dos instrumentos de ordenha. Só de fazer isso, só de limpar com água quente, ele já ganha 2 centavos por litro de leite que ele comercializa. Tá, mas o biogás, ele produz a partir do quê? Ele produz com o dejeto das vacas de leite dele. Então, dentro da propriedade, ele antes espalhava o dejeto na propriedade, hoje ele produz o biogás com o dejeto, ele produz o biofertilizante, que ele faz a aplicação, então o serviço agronômico do dejeto que ele tinha antes continua sendo feito e agora ele retira essa carga orgânica para produzir biogás. E esse gás ele usa na cozinha, substituindo GLP, já são 10 anos sem comprar gás de cozinha, e ele também usa esse gás para aquecimento de água, para limpeza dos instrumentos de ordenha.
Então, sempre vai falar de um ganho direto de 900 a R$1.000 que esse produtor tem por ano. Pô, R$1.000 por ano é pouco. Fez toda a diferença para ele trocar o resfriador que ele tem na propriedade, faz toda a diferença para que ele investisse em outras coisas importantes na propriedade. Esse é um produtor que tem 12 vacas. 12 vacas é um plantel mínimo. Pequeno. Muito pequeno. Você perguntou do Colombari, o Colombari continua produzindo e continua inovando. O Colombari hoje ele tem um projeto de microgrid, o primeiro projeto de microgrid brasileiro. Então, hoje, na falta de energia elétrica da concessionária de energia, ele gera energia para ele e para os 4 vizinhos dele. Então, a gente usa a rede da Copel para entregar energia para os vizinhos. Que legal. Um segundo projeto liderado por Itaipu Binacional, em parceria com a Copel, Parque Tecnológico Itaipu e SEI Biogás. Tomara que em 10 anos... Nossa, ótimos exemplos. Seja bem grande também. Felipe, vou partir do teu exemplo. Você disse, é pequeno, 12 vacas, para uma propriedade, na verdade, um grupo, né, Samuel, imenso, como foi o que você mostrou aqui. Eu queria te perguntar, você disse que no momento você chamou a tua equipe e falou, a gente precisa mudar. O que te deu o clique? O que aconteceu na tua vida que te trouxe essa mudança de perspectiva? Como eu comentei durante a apresentação, a gente vinha analisando que ano a ano a gente estava precisando usar mais fertilizante, mais defensivo. Isso estava empobrecendo o nosso solo. Foram índices, então, isso, que te trouxeram essa reflexão. E junto com isso também veio uma disparada no preço do fertilizante, que foi quando a gente falou, o momento é agora da gente entrar nessa área de produção do biofertilizante. Na época nós fizemos os cálculos, o investimento do projeto, ele ia se pagar no primeiro ano só com a diferença do que a gente ia ter que comprar de fósforo para essa safra. Então, juntou o útil ao agradável, vamos dizer assim, um momento de preço, olhando a característica do nosso solo, e a gente estava vendo que estava chegando num limite de produtividade de soja e de algodão e não estava passando. Então, precisamos fazer alguma coisa para melhorar essa microbiologia do solo, para que as plantas tenham mais raiz e consigam absorver melhor os nutrientes. Porque, de repente, nem com as melhores tecnologias e tudo que estava sendo aplicado, o resultado melhorava, né? Ótimo. Correto. Obrigada, tá? E eu encerro, então, com o Celso Moretti, da Embrapa. O senhor comentou que viaja o mundo, ouvindo, talvez não o que o senhor gostaria de ouvir sobre o Brasil, tentando convencer outras pessoas, outros países, dos exemplos que nós temos aqui. Qual é a visão que eles têm de nós, afinal? Obrigado pela pergunta. Acho que um exemplo é o que aconteceu há 10 dias. Eu tive a oportunidade de participar de um debate no parlamento irlandês, na Irlanda. E eles são grandes produtores, assim como o Brasil, né? Quer dizer, grandes produtores, vamos dizer assim, do ponto de vista da escala deles, de proteína animal para a Europa. E o Brasil, o maior exportador de proteína animal bovina hoje, né? E eu fui lá e falei sobre agricultura de baixo carbono, falei sobre a economia circular, falei sobre descarbonização, né? E o presidente lá da frente da agricultura irlandesa, ele veio para mim e falou assim, olha, como que você vem aqui falar sobre descarbonização, sobre carne carbono neutro, carne baixo carbono, se vocês estão destruindo a Amazônia, estão acabando com a Amazônia. E aí falou, eu falei, olha, uma coisa, outra coisa. Eu falei, primeiro, né, o Brasil vai se tornar uma economia neutra em carbono até 2050. Nós temos esse pledge, né, quer dizer, esse compromisso de fazer. Temos problemas, eu acho que logo no início da minha fala eu comecei colocando que a gente tem um problema sério de desmatamento ilegal, que precisa ser resolvido, né? O Brasil precisa trabalhar melhor nisso, né? Então, assim, uma coisa é o país ser uma economia de carbono neutro. Outra coisa, né, é nós temos propriedades com certificação de terceira parte, inclusive, eu disse lá, inclusive de empresas europeias, né, que vão lá e certificam, né, a carne carbono neutro, a carne de baixo carbono, enfim, né, leite de baixo carbono, nós estamos desenvolvendo agora com a Nestlé. Então, assim, eu vejo que tem muita desinformação, tem muitos que são usados por essa desinformação, eu brinco que são os bobos úteis,
né? E tem um jogo comercial pesado, né? E eu acho que a grande vantagem do Brasil é que nós temos a ciência por trás da nossa agricultura, da nossa pecuária, do nosso sistema florestal, né? Então é essa ciência, né, que vai mostrar, e eu tenho feito isso cada vez mais, e muitas vezes eu não levo só dados da Embrapa, né? Porque uma vez, num desses lugares, falaram, mas os seus dados você traz aqui, você que fez seus dados, né? Seus dados vão ser sempre bonitos. Então eu uso dados da NASA, né, do Serviço Geológico Americano, para mostrar, né, que nós estamos avançando, né, fazendo um bom trabalho, que precisamos melhorar, né, mas que realmente somos aí um exemplo a ser seguido no mundo. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos vocês pela participação. Vocês foram ótimos. Conseguimos fazer os debates e ainda perguntas da plateia e o encerramento agora. Então, com isso, nós encerramos esse painel de energia circular com grandes exemplos, pequenos exemplos, informações que a gente pode levar para os nossos filhos, crianças que nós conhecemos, provocando a verdadeira mudança. Como nós avançamos um pouco no tempo, na programação do horário da manhã, nós teremos um intervalo de almoço um pouco mais reduzido, tá? Voltaremos com a programação do evento às 2h20 da tarde, tá bom? Vai ter que ser rapidinho, mas a gente se encontra aqui daqui a pouco. Obrigada a todos vocês, até mais.